Foi o maior artilheiro de Copa do Mundo até hoje, com 9 gols, ninguém superou ele. No Brasil não tem, né? Um craque com letra maiúscula. Os maiores centroavantes do futebol brasileiro. Quando chutava no gol, ele não errava. Ele jogava nas 5 posições do ataque. Era uma máquina de fazer gol. Realmente um jogador excepcional. Todo mundo queria ser Ademir. O segundo lugar para o Brasil não serve. O cara chega e diz, me apresenta o filho dele, esse é o Ademir, jogou na Copa de 50. Quer dizer, ele não diz que eu fui campeão pelo Vasco, que eu fui campeão pelo Sport, que eu fui campeão pelo Fluminense, que eu fui campeão pan-americano, sul-americano. Nós diz, foi aquele que do Maracanã, que o Uruguai venceu. Esse é o Ademir. Quer dizer, e os outros títulos que eu tenho acabaram. Eu sou o eterno vice-campeão. Aquela seleção de 50 tinha jogadores que, se não houvesse perdido a Copa de 50, estaria hoje em toda a galeria, estaria sendo lembrado. Vocês não estariam precisando fazer um levantamento histórico da vida do Ademir, porque ela estaria plantada em todos os lugares. Cidadão pernambucano, nascido na zona sul da cidade e que começou sua carreira futebolista jogando no Centro Esportivo do Pina. O Pina foi fundado em 34, 35 para 36 ele chegou no Centro Esportivo do Pina. 2 anos depois, foi 3. Chegou aqui no infantil, cresceu, onde o pai dele levou ele para o Esporte Clube do Recife. Eu ouvi falar exatamente pelo juvenil que eu vinha ver o esporte. Aqui onde nós estamos. Que o esporte tinha um belo jogador que era Ademir. Na época de Ademir, do juvenil, ele foi o jogador número 1. Número 1. O número 2 veio longe dele. A ida de Ademir para o primeiro time foi pacífica. Um disse que ele ia para o primeiro time e o resto endossou. Ele foi campeão invicto e a última partida do Campeonato Pernambucano ele ganhou para o Náutico nos aflitos de 8-1. Ele fez logo 3 gols. A maioria. Quer dizer, tinha craque de todo lado. Para dar 8-1 no Náutico foi o diabo. Ele fez logo 3. Houve uma excursão do Sport Clube do Recife pelo Brasil, vitoriosa por sinal, o time era muito bom, tinha vários jogadores excelentes. O Nordeste figurava, digamos, praticamente de forma decorativa no mapa do futebol brasileiro. Então, quando apareceu esse time... Totalmente desacreditado. Mas o Sport saiu e começou a ganhar de todo mundo. Foi o Sport de 1941. Esse time do Sport fez história no Brasil. Quando um jogador arrebentava contra o time do Vasco, a diretoria ia lá e contratava. Foi assim até com o próprio Ademir, que veio para o Vasco depois de um amistoso, tipo, 42, Vasco Sport, que o Ademir meteu 3 gols, deu passe para os outros 2. A diretoria foi lá e, pô, esse cara tem que jogar com a gente. Trouxe o Ademir. Iniciador
desse fornecimento que se projetou ao longo dos anos do Esporte Clube do Recife para o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Primeiro Ademir, depois veio vieram Vavá, Almir, Pernambuquinho, Juninho e por aí afora. Como homem, como atleta, ele foi de muito valor para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Foi o grande artilheiro da época do Expresso. Era fantástico, fazia gol de tudo que era jeito. Desde o início até o 52, 53, ele ainda era artilheiro mesmo no final da carreira. O Expresso da Vitória era exatamente o que ele diz. Era o Expresso em função de um trem que vinha e atropelava tudo que aparecesse pela frente. E era a frase da seleção brasileira. Era um jogador em que o Vasco excursionava a Europa e tal, e os contratos e faziam questão que o Ademir participasse. O nome que ele tinha não só no Brasil, como no mundo. Por onde nós andávamos pelo Brasil, o torcedor do Vasco dessa época lembrava muito dessa geração, dessa grande equipe que o Vasco teve, do Expresso, do Expressinho, e o Ademir sempre como uma referência. Eu não estou aqui sendo modesto, não. Acho que o Ademir está uma faixa acima. O número que ele gostava mesmo era 9. Se dizia mais 9. Sei que depois que ele estava no Vasco e parecia que não ia sair, aconteceu de o Fluminense atravessar uma crise de derrota, tal, como grande campeão, e Gentil Cardoso apertado disse: me dê Ademir que eu ganho o campeonato. Eu só quero Ademir. Se vocês me derem Ademir, o Fluminense é campeão. Dê-me Ademir e eu daria um campeonato. O Gentil Cardoso fazia questão de falar muito bem o português. Então veja a frase como muita gente diz: me deem o Ademir que eu lhes dou o campeonato, que eu dou o campeonato. Não, a frase foi: deem-me o Ademir que eu lhes darei o campeonato. Então o Fluminense contratou Ademir por um rio de dinheiro. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina o Fluminense. O Ademir conseguiu sair do Vasco, que o pai dele foi o primeiro empresário que apareceu no futebol brasileiro. Seu Menezes era o nome dele. Tio Antônio era uma pessoa pequena, magrinho, então por aí era chamado de Muriçoca. Pai dele? Papel importante não, foi principal. Bom, o principal foi ele, que foi o craque. Mas o pai dele é que fez tudo. O pai dele que trouxe ele para o Rio, o pai dele é que tomava conta dos contratos, o pai dele é que cuidava de tudo. Os contratos do Ademir eram maravilhosos, porque o pai é que fazia tudo. O Ademir nem tomava conhecimento. Ele dizia: assina aqui. O Ademir jogou 2 campeonatos pelo Fluminense. Em 46, houve uma decisão de 4 times, e dentro dessa decisão não estava o Vasco. Os times eram o América, o Flamengo, o Botafogo e o Fluminense. Chegaram todos empatados. Então, tiveram que decidir em campo. Foram os 4 para o que chamaram de supercampeonato. Um jogo que está nos correndo normal, foi enfiado uma bola para Ademir. E quem foi dar o combate fui eu. Foi pela frente, vai entregou a Ademir, vai avançando a Ademir, chutou a Ademir. Primeiro gol do Fluminense, Ademir. E ele cumpriu a palavra, né? Deu o campeonato para o Fluminense. Terminou a partida, Fluminense campeão de 1946. Ademir era o famoso queixada. Era a marca registrada dele. Foi o que eu mais gostei. Não entendi Ademir sem queixo. O Ademir, eu acho que na sua época era o número 1, no resto da dúvida. A percepção que ele tinha, onde a jogada ia se produzir, era fantástica. Um jogador que fez até com que fossem modificadas as táticas defensivas no futebol brasileiro. Ele revolucionou, sim, é verdade. Foi o criador do famoso rush. Era quando ele partia para cima da área, para invadir a área, entendeu? E os backs que se cuidassem. Ele
Jogava de meia direita. Entendeu? E os backs que se cuidassem. Jogava de meia direita, mas um pouco mais à frente, pelo menos desde que eu vejo futebol. Não havia visto ninguém jogando assim. Sendo meia, centroavante sempre jogou ali. Ele atuava quase do lado do centroavante. Ele era como o Luiz Mendes, que criou essa expressão, ponta de lança. Ele já era um quarto atacante, já começava a haver a variação para o esquema 4-2-4. Eu acho que ele era um jogador diferenciado até por isso, porque ele já pensou na frente, ele criou uma forma de jogar diferente. Ele jogava no Fluminense e o coração em São Januário, ele ficava pensando no Vasco. Terminou o contrato, o Vasco pagou o que ele tinha, ao Fluminense que tinha direito a receber, e ele veio para o Vasco da Gama. Foi uma alegria, é a volta. O Vasco foi o primeiro time, aquele Vasco do Ademir, o Expresso, foi o primeiro time do Brasil a conquistar um título internacional fora do país. Torneio dos Campeões, realizado no Chile. O título de 48 foi, quando o Vasco conquistou, foi o status de Copa do Mundo. Todo brasileiro se sentiu orgulhoso daquela vitória daquele time. Em 1950, o Vasco teve 11 jogadores convocados para a seleção brasileira. Tinha gente que nunca tinha ido a futebol, senhoras de idade, e senhores de idade, enfim. O Brasil se dedicou à Copa do Mundo, o Brasil inteiro. O Brasil dando um show de bola, porque era uma festa, E Ademir lá brilhando lá. Eu sou brasileiro, tu és brasileiro, muita gente boa brasileira é. Vamos torcer com fé no nosso coração, vamos torcer para o Brasil ser campeão. Salve o nosso estádio municipal no campeonato mundial. Salve a nossa bandeira verde, ouro e anil. Brasil, Brasil, Brasil. O Brasil com toda a chance, né, de ser campeão em casa, inauguração de um estádio monumental como o Maracanã. E quando uma equipe só dá de goleada era 4, 5, 6, 7, era claro, jogando dentro do Brasil, numa final, todo mundo acreditava que era o Brasil que ia ganhar. Quem não acreditava? Havia um jornal no Rio de Janeiro que chegou a ser vendido no dia do jogo final, com o retrato do time do Brasil como campeão, só não dizia o score. Eu sou brasileiro, tu és brasileiro, muita gente boa brasileira é. Vamos torcer com fé no nosso coração, vamos torcer para o Brasil ser campeão. O Brasil entrou em campo friaça, que por sinal era um jogador do Vasco, fez 1-0. Deus do céu, o time joga pelo empate em casa, é melhor, reconhecidamente melhor do que o time do Uruguai. Sai na frente do placar, já ganhou. Fez 1-0, está com o jogo ganho, e de repente leva o primeiro gol. A pelota chegou ao seu destino. Bigode tempo para Rio, falhou, bola para Guida, centrou a boca do gol, emendou Schiaffino. Gol do Uruguai! Gol do Uruguai, Schiaffino! E os caras foram para cima do Brasil, fazendo das tripas coração, e viraram o jogo para 2-1. Corre, Guida! Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai, Guida! Muita gente chorando, mas o que predominou mesmo foi o silêncio, né? O silêncio daquelas 200 mil pessoas. Ali eu entendi a expressão silêncio ensurdecedor. Ninguém acreditava. Ninguém. Que até hoje
é a maior frustração do futebol brasileiro. A ferida foi muito dolorosa. Todos eles ficaram mais ou menos marcados para o resto da vida. Ele contava que ficou muito mal. Saiu do jogo, ele nem para casa foi. Porque Ademir lutou até o último minuto. Inclusive a imprensa da época elogiou muito a atuação dele. Houve um momento no final do jogo ali, eu me lembro que ele me contou isso, em que quase ele fazia o gol do empate, que significaria o título para o Brasil. Eu lutava, andava, corria, mas eu não sentia aquela emoção, não estava dentro de mim, eu não me sentia normal. Tanto que eu tive uma oportunidade de fazer o gol no final. Aproxima-se o gol, levanta para Ademir, cabeceou Ademir, mandou o máximo de paracorte. Espetacular defesa do arqueiro. Se Ademir empatasse aquele jogo, aí não adianta. Aí ele ficaria. Hoje a discussão é a seguinte: Pelé ou Ademir? Né? Hoje a discussão seria essa. Eu acho que uma discussão até que cabe. Ele seria endeusado. Estaria consagrado, merecidamente consagrado. Se você imaginar um jogador que teve a 1 milímetro da glória, assim, de ser o primeiro campeão mundial, e de repente ele disse que ele mostrou as medalhas, umas coisas que ele tinha recebido, eu acho que do próprio Uruguai, o reconhecimento, assim, umas homenagens a Ademir e de outros países estrangeiros, né? Ele dizendo mais ou menos que tinha recebido mais homenagens fora do Brasil, de países fora do Brasil, do que dos próprios brasileiros, pelo fato de ter sido vice-campeão do mundo, né? Ele até terminou a entrevista assim, ele dizendo que aqui no Brasil você ser vice no Senado é a mesma coisa. Campeão do mundo. Ele nunca disse melhor coisa que eu queria ter na vida era o título de campeão do mundo. Ele nunca disse, mas não precisava. Eu sou o eterno vice-campeão. Eu e a turma de 50. Quem é Ademir Menezes? Ademir Marques de Menezes. Nunca ouvi falar? Não, nunca ouvi falar não. Ademir, o que eu me lembro é o Ademir da Guia do Palmeiras, né? Agora esse Ademir Menezes não tem nada a ver com essa estátua não, né? Ademir Menezes, não sei nem quem é que está. Quem é esse Ademir Menezes? Queixada que eu conheço é essa aqui minha. Mas é pegadinha agora, eu sinceramente, particularmente não sei. Não lembro. Eu só sei do gol da final. De Gígia fez o 2-1 contra o Brasil, contra o Uruguai na década de 50. Isso eu lembro. Não. Queixada. Não, nunca ouvi falar não. Se eu soubesse quem era, eu opinava, mas não sei quem é. Contratiu Ademir, gol!